Palavras do ROCAM, ministra Elisete Pedreiro Morena da Silva. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos e aos que nos assistem pela internet. Os nossos agradecimentos pela participação e permissão de estarmos juntos, aprendendo mais um pouco com os ensinamentos e salmos de Meixo Sama. São ensinamentos de sabedoria, onde temos a oportunidade de estudar e crescermos como indivíduos e espírito, para que haja uma evolução de excelência para nossas almas. Temos muito que agradecer por Meixo Sama ter deixado tantos ensinamentos para a nossa evolução. Aqueles que ignoram esses ensinamentos deixam de evoluir e perdem a oportunidade de ter a consciência desperta sobre a existência de Deus e do mundo espiritual. Como agir sem a vontade de Deus? Se agirmos por conta própria, achando que tudo depende só de nós, de nossos desejos, acreditando só nos nossos poderes de conquista, sem sentir a presença de Deus a nos guiar, com certeza tudo fracassará. A partir do momento em que acreditamos e entendemos sobre a existência e a importância de Deus em nossas vidas, tudo fluirá naturalmente e com sucesso acontecerá. No Salmo Coração de Deus, o amor e o poder só são encontrados na união com Deus. Como, então, viver tranquilos, afastados do Pai? Eu, sinceramente, não saberia viver sem Deus. Fui salva várias vezes de perigo com a sua ajuda, no momento em que desviei do caminho, deixando o sentimento de soberba e egocentrismo tomar conta, deixei de ouvir a sua voz. Assim, cheguei ao sofrimento. Pude entender que a partir do momento em que você foi salvo, sua vida não te pertence mais, mas sim a de Deus. Compreendendo isso, pude entender como é simples viver em harmonia, sendo humilde, respeitoso e amando o meu próximo, para estar no agrado de Deus. Através desta união com Deus, será possível a salvação do ser humano. Só percebemos que deixamos de acreditar e ouvir a voz de Deus quando estamos na beira do abismo ou já dentro dele. Entre os altos e baixos da vida, jamais devemos abandonar nossa fé, nosso sorriso e a nossa essência. Quando vem o arrependimento e o desejo ardente em voltar a dedicar para Deus, tudo volta a ser tranquilo. Ficamos mais leves e felizes em viver e, naturalmente, o sucesso chega novamente. Após saborear no fundo do coração o amor de Deus, tornei-me pessoa que não sente mais tristeza. Isso aqui é uma pura verdade. Depois que a gente aprende a conhecer a Deus e aceitar Ele, a crer nele, tudo fica mesmo... Eu choro porque às vezes eu vejo pessoas sofrendo, então eu tenho esse sentimento, não é?
Mas chorar de tristeza, assim, de mágoa, de ressentimento, não. Graças a Deus, isso tudo passou para mim. Quando deixamos Deus atuar em nossa vida e sentimos o seu amor, deixamos de sofrer. A lamúria deixa de existir, dando lugar à gratidão. Sentindo gratidão, acalenta o nosso coração, surge a alegria em nossa alma. E que todos os obstáculos que enfrentamos serão intensos, mas suportável, onde tudo o que é dor logo passará. Teremos, assim, a sensação de alívio e poder cumprir a nossa missão e ter paz, alegria e calma, onde nada perturbará a nossa consciência. Infinitamente profunda benevolência do amor de Deus provoca lágrimas até mesmo nos demônios. Quem sente compaixão e um desejo ardente em amar o seu próximo, com certeza ele se encontra dentro do coração de Deus. Quando o nosso sonem se manifesta neste nível de benevolência, sentimos a necessidade de fazer o bem. E com isso, nosso espírito evolui, trazendo grandeza imensurável para a nossa alma. E ao nascer ou renascer, estaremos prontos a viver no paraíso na terra. Viver neste mundo paradisíaco é viver em união com Deus. Tolo é o homem que ignora a Deus, esquecendo que é Ele quem nos controla, nos conhece e sabe de tudo de nós. Cego é o homem que não vê e não crê nesta existência divina. Se Deus é capaz até tirar lágrimas de demônio, como não acreditar em sua divindade benevolente, criador de todas as coisas? Muitos esperam a desgraças e o infortúnio acontecerem para chegarem à conclusão de que, se tivessem entregue as suas vidas a Deus, tudo seria mais fácil de ser eliminado e ultrapassado, garantindo assim uma vida mais digna de se viver. O reverendo Kawai diz num trecho de um livro, Guiados pela Luz, aprendi através das situações difíceis. Não será quando estamos em situações penosas e não nos tempos de bonança que nós descobrimos nossa verdadeira imagem? Será que não aprendemos alguma coisa nessas ocasiões? Quando estamos no abismo da doença e somos atormentados pelo sofrimento, compreendemos o valor da saúde, que pensávamos ser coisa tão natural. Quando nos afligimos no fundo da penúria, sentimos o valor do dinheiro, tal como sentimos uma dor intensa. Quando sofremos uma injustiça ou quando somos ludibriados por alguém, sentimos saudades e até valorizamos aquele tempos em que a confiança e o amor enchiam nossas vidas. Quando perdemos um ente querido, sentimos profundamente o valor de sua existência. Assim, é incalculável a quantidade de coisas que descobrimos quando estamos em situações difíceis. Ao mesmo tempo, também, percebemos que existe sempre um caminho que nos salva. Nas horas de dificuldades, como sentimos a falta de nossos próprios méritos, se tivermos acumulado méritos, por mais difícil que seja a situação em que nos encontremos, Deus nos estenderá a sua calorosa mão salvadora através de pessoas
dotadas de sinceridade, que nos abrirão caminhos inesperados. Ao contrário, quem não os acumulou, geralmente acaba sozinho, tendo um trágico fim, sem a ajuda de ninguém. Em diversas oportunidades, eu pude compreender isso. Eu também. Se a nossa aflição for tamanha a ponto da religião não nos servir de apoio, é preciso analisarmos como era a fé que vínhamos praticando diariamente. Uma pessoa que, em situações normais, é reconhecida por si mesmo e pelas outras como exemplo de fé, mas que, ao deparar com dificuldades, fica numa depressão tão profunda a ponto de querer suicidar-se. Realmente não inspira confiança. Como era realmente a nossa fé cotidiana? Não era apenas superficial? Será que, de fato, abraçamos a fé por nossa própria vontade? É preciso que reflitamos profundamente e agradeçamos a excelente oportunidade concedida por Deus para nós nos corrigirmos. Não temos direito algum de nos lamuriar. Deus não abandonará as pessoas cuja vida está alicerçada numa fé correta e cujas atividades, ao servir, também são corretas, concordes com os ensinamentos. Para recompensá-las pelas virtudes e méritos somados até então, ele enviará alguém para ajudá-las. Se, porventura, não aparecerem pessoas que nos ajudem, devemos refletir sobre a nossa falta de méritos e analisar-nos mais ainda. As virtudes e os méritos somados pela fé são invisíveis. Porém, se conseguirmos compreender que, ao contrário dos bens materiais, com o dinheiro e a posição social, eles se tornam uma grande força que não se perde nem se queima. Cresceremos muito mais como seres humanos e como homem de fé. Acabei de falar sobre a importância de somar virtudes e méritos, porém, o ato de ajudar as pessoas que estão sofrendo, dar-lhe assistência e encaminhá-las para a fé, torna-se uma força poderosa nos momentos em que estamos com dificuldades. Se encararmos o sofrimento dessas pessoas como se fosse nosso, Deus permitirá que a nossa purificação se torne menor. Por isso, desejo que saibam que os sofrimentos dos outros, bem como os nossos próprios, não são meios para nos elevarmos e que nele estão contidos o amor de Deus e diversos ensinamentos. Sendo assim, busquem o caminho da felicidade, sem contornar as dificuldades. Numa situação normal, o homem não percebe essas coisas. Quando tudo corre como desejamos, todas as nossas ações são coroadas de êxito e ficamos no auge da autoconfiança. Na verdade, trata-se de um momento importante, em que as pessoas deveriam se analisar friamente. No entanto, a maioria age exatamente ao contrário. É por isso que só conseguimos nos avaliar corretamente nas ocasiões penosas, e não naquelas em que as coisas estão correndo às mil maravilhas. Quando tudo o que fizemos dá errado, quando
continuamente coisas desagradáveis e problemas cuja solução não somos capazes de encontrar a nossas próprias forças, é quando, sem nada podermos fazer, nos curvamos perante Deus e Meixo Sama. Justamente nesse momento é que nossa fé está sendo questionada. Quem fracassa e não consegue se recuperar é porque não possui essa tranquilidade de espírito. Gratidão a todos, que sejamos do agrado de Deus. Que Deus e Meixo Sama abençoe e ilumine a todos. Muito obrigada.